Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Mariana Henriques e esse é o sexto vídeo da nossa série sobre o livro Empatia Assertiva da Kim Scott. E assim como no vídeo anterior, o tema continua sendo feedback, só que ao invés de receber feedback, agora a gente vai entrar no âmbito de dar feedback, que é, se não, uma das maiores responsabilidades da liderança, que é poder dar feedbacks de forma assertiva, de forma aberta e de forma que realmente vise o desenvolvimento e a melhoria das pessoas da sua equipe. Então, quando a gente fala de feedback, é um processo que precisa ser constante, tanto receber quanto dar. E quando a gente consegue dar feedbacks de forma assertiva, de forma aberta, a gente também cria aquele espaço que deixam as pessoas mais seguras a nos dar feedback. Então, tudo isso faz parte da criação de um ambiente onde a empatia assertiva ou a sinceridade radical pode acontecer de maneira aberta e quase que natural. Então, a primeira dica que ela traz aqui sobre o feedback ou dar feedback é seja humilde, né? Porque às vezes a gente vai conversar com as pessoas e se a gente se colocar numa posição de superioridade, numa visão que deixa as pessoas com a sensação de que estamos sendo arrogantes, as pessoas elas vão entrar na defensiva. E aí você não vai conseguir dar esse feedback de forma acertada, porque a pessoa simplesmente não vai ouvir o que você está falando, ela só vai perceber a mensagem que você está passando ali de forma indireta. Então, a gente também corre menos risco de parecer condescendente, aquela coisa assim de, eu tô falando isso para te agradar, basicamente. Não, feedback não é para agradar, feedback é para desenvolver, para falar o que tem que ser falado e para trazer os problemas à luz, né? Então ela traz aqui uma forma que se chama situação, comportamento, impacto, né? Onde a gente cria uma forma de feedback para ser mais preciso, de forma que não soe arrogante. E a gente leva sempre em consideração 3 elementos principais: o que você viu, o comportamento que você observou e o impacto que aquilo vai causar. Então, quando você vai dar um feedback, lembra lá daquela parte que a gente falou, acho que no primeiro ou no segundo vídeo dessa série, sobre elogio. Lembra de ser contextualizado, de ser pessoal e de realmente ter ali um objetivo específico. A situação, comportamento e impacto é a mesma coisa, você vai ser específico sobre a situação que você viu, sobre o comportamento que você acredita que pode melhorar e sobre por que é importante que aquele comportamento melhore, né. Então, quando a gente fala sobre contexto, a gente deixa de ser pessoal, porque às vezes você fala dá um feedback assim: "Nossa, mas você foi muito genial". E aí a pessoa ela pode sim receber: "Tá, mas quem é você para falar que eu sou genial? Quem é você para avaliar a minha inteligência, né?". E aí às vezes você fala assim: "Olha, eu achei que você poderia ter sido mais empático e não sei o quê". Quem é você para falar que eu sou isso e não sei o quê? Então é importante a gente sempre trazer a situação, o comportamento e o impacto daquilo. Então, na apresentação de hoje, quando você falou sobre esse tema, passou um pouco de insegurança em relação ao que você sabia sobre os números, etc. E isso pode tornar a situação assim, assim, assado. Então, sempre evitando também trazer para o pessoal e sempre colocando em volta de um contexto o seu feedback. Ela também traz uma prática que ela chama de coluna da esquerda, onde ela pega uma folha, divide essa folha no meio, do lado direito ela coloca o feedback que ela deu e do lado esquerdo ela coloca o que ela pensou ao dar aquele feedback. E isso é muito engraçado, porque às vezes a gente tá assim: "Nossa, aquele fulano, ele é sempre muito impaciente. Eu acho que ele deveria fazer não sei o que lá". E aí, no lado esquerdo, tava assim, né, o que eu falei de feedback.
que ele precisava trabalhar a paciência dele, ou que ele deveria ser mais calmo, né, ter mais calma com as coisas, explicar melhor. Só que daí no seu pensamento, ele já é uma pessoa impaciente, ou seja, você acaba influenciando ali o seu feedback com a forma que você já pensa e já opina sobre aquela pessoa internamente. Então, isso a gente precisa tentar separar ao máximo, porque as nossas opiniões subjetivas, as nossas experiências subjetivas, elas não podem influenciar na realidade objetiva, né? Porque senão toda vez que alguém vier reclamar daquela pessoa, ao invés de você dar um feedback para a pessoa que está reclamando que realmente ela pode resolver melhor a situação com fulano e etc. Não, mas ele é impaciente mesmo, né? E aí você já começa a trazer rótulos que são ruins. Então, quando a gente vai dar um feedback, a gente precisa dar o feedback para o trabalho, para o resultado e não necessariamente para a pessoa. No sentido de ela não é impaciente, ela foi impaciente em determinada situação. Entende a diferença? Legal. Então, quando a gente tá dando feedback, a gente também precisa aprender a ser prestativo, precisamos ser prestativos no sentido de ajudar as pessoas a esclarecer e ultrapassar os obstáculos que elas podem estar encontrando ali no meio do caminho, né? Entenda que a ideia que você quer passar para ela não é uma ideia que é para dificultar a vida, mas sim para ajudar, né. Por exemplo, você tá vendo que uma pessoa ali do seu time, ela tá passando, né, tá demorando muito para, sei lá, criar uma apresentação ou entregar um resultado, ou dar o feedback que você precisa sobre algum assunto, e aí você vai falar com ela no sentido de: "Olha, eu tô vendo que você parece estar com alguma dificuldade aqui para chegar onde a gente precisa, eu posso te ajudar?" Nesse sentido de ser prestativo, e não no caso: "Ai, ó, quando é assim, você faz assim, 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 assado". Não, assim você está fazendo pela pessoa e está perdendo a oportunidade de desenvolvê-la naquela situação específica. Então, o legal mesmo é que você dê as pedras. Você fala: "Ó, eu tô observando que você tá, né, tendo alguma dificuldade para chegar no que você precisa. Como que eu posso te ajudar?", né. Porque essas ações, elas valem muito mais do que simplesmente falar que você: se precisar de mim, tô disponível, tá". E aí, às vezes, a pessoa, ela quer mostrar trabalho, mas ela não vai te procurar. E aí, você tá disponível, mas ela não vai te procurar. Então você precisa ser prestativo, proativamente, né, de forma mais intencional. E quando a gente fala feedback, feedback ele é considerado um presente pela autora do livro, ele é considerado uma dádiva, né, e ele não é considerado a cenoura ou o chicote. E isso vem daquela coisa da motivação 1.0, né, que a gente montava num cavalinho, aí dava chicotada nele e pendurava uma cenoura na frente do cavalinho, ou seja, a gente batia no cavalo para ele buscar a cenoura, que é aquele famoso morde e assopra. Então o feedback ele não é isso, ele não é para você ficar, com o chicotinho nem com a cenoura ali, com os seus funcionários. Ele é um momento para que você possa apontar as soluções e também em ajudar as pessoas a passarem pelas dificuldades que elas estão tendo ali, seja uma dificuldade mais geral, seja uma dificuldade num trabalho específico, né, e que você pode ajudar. E quando você for fazer isso, lembre-se de todas as vezes que uma pessoa ela te deu um feedback que, se ela não tivesse dado, sua trajetória não teria acontecido da forma que foi. E às vezes, no momento, um feedback bem dado, ele coloca a gente no nosso lugar, ela volta a gente para o nosso centro. "Opa, espera aí, é verdade, né, eu não tô sendo tudo isso não, eu preciso melhorar isso e aquilo". E aí você se lembra de quem fez isso por você e tente retribuir o favor fazendo isso pelas pessoas que estão ali na sua liderança. Outra situação que ela traz no livro é para dar feedback imediatamente. Então, muitas vezes a gente observa algumas situações, sai de uma reunião pensando que aquela pessoa poderia ter feito melhor ou pior, mas o melhor mesmo é dar o feedback imediatamente. Nem que seja para puxar a pessoa e falar: "Ô, fulano, olha,
vamos aqui conversar, tomar um café comigo". E aí vai lá, conversa com a pessoa 2, 3 minutinhos, o assunto tá quente, o problema acabou de acontecer, a pessoa vai se lembrar do que aconteceu, e aí você dá esse feedback, né. E tem um exemplo que ela dá que ela recebeu um feedback logo após uma apresentação em que ela deveria melhorar a oratória dela, que ela falava muitas vezes a palavra E aí ela, né, no momento que ela recebeu aquele feedback, ela estranhou, porque, nossa, a apresentação tinha sido super boa, mas ela percebeu que aquele era um feedback: "Ok, a sua apresentação foi ótima, mas a sua oratória precisa melhorar ainda". Então, são coisas que a gente precisa realmente ouvir naquele momento, para evitar o quê? Para evitar de esquecer os detalhes, para conseguir dar um feedback, lembrando, né, situação, comportamento e impacto. Porque se a gente demorar muito para dar um feedback, ou aquele problema já esfriou, já não é mais um problema, e aí nem faz sentido ficar retornando aquele assunto, ou você não vai lembrar dos detalhes, nem dos exemplos certos para dar um contexto bom. Então, esse feedback imediato é excelente. E ela ainda traz a dica de, para quando você for fazer, reuniões, não marcar reuniões em horários cheios. Por exemplo, uma reunião de 30 minutos, ao invés de ser 30 minutos, 25 minutos. Ao invés de ser 1 hora, 50 minutos. E assim você tem um pequeno intervalo entre as reuniões para conseguir dar esses possíveis feedbacks. Se não tiver feedback para dar, tudo bem, você consegue ter um respiro ou outro entre uma reunião ou outra, mas se você tiver a oportunidade, faça esses feedbacks entre as reuniões e não deixe esses feedbacks ficarem acumulando e a longo prazo, né? Porque quando você usa feedbacks que são ali imediatos, aqueles feedbacks rápidos que você dá, você também evita que essa conversa se estenda, evita que reuniões de 1 hora sejam alocadas só para falar sobre um assunto que não precisa de tudo isso, e também evita que você acumule muitos feedbacks e aquela pessoa deixe de melhorar por um período muito longo, a ponto de você se incomodar muito com aquela situação e acabar perdendo a cabeça na hora de dar o feedback que você precisa. Então, quanto mais imediato, mais o contexto vai estar quente na cabeça das pessoas e talvez melhor os resultados. Mas tome cuidado para não ficar com picuinha, né? Não ficar ali com coisinha, feedback para qualquer coisa. Não, é feedback que realmente faz sentido, igual esse da oratória, aquele da apresentação, que poderia ter sido mais objetiva e assim por diante. Se você trabalha em um time remoto, opte sempre por videochamada para dar feedback, né? Para você ter certeza que a pessoa entendeu, para você conseguir ver as reações humanas dela, do corpo, né? Aquela comunicação não falada, né? Aquela comunicação não verbal. E quando você faz isso, e se você trabalhar presencial, melhor que seja pessoalmente, né. Evitar chamada de telefone ou mensagem ou e-mail, evitar mesmo, porque o que a gente lê no e-mail tá muito dentro da interpretação do nosso momento de quem tá lendo. E a comunicação, ela precisa ser entendida, então você precisa buscar e não fugir da reação emocional das pessoas, ou seja, pessoalmente é sempre melhor. No trabalho remoto, com uma videochamada, você consegue olhar nos olhos da pessoa, mesmo que através de uma tela. E se você não consegue falar pessoalmente, tenta fazer esse feedback de forma imediata. Se você não consegue fazer o feedback de forma pessoal ou por videochamada, então acho que a gente pode ter outras opções que ela traz no livro aqui também. Ou seja, os elogios, se for um feedback positivo, os elogios públicos são importantes, mas é legal que a gente reforce também essas conversas nas conversas individuais e às vezes quando você, por exemplo, você está numa reunião e achou uma coisa legal, você vai lá e elogia a pessoa, mas é legal depois você, formalizar isso por um e-mail. "Olha, fulana fez isso, fez aquilo, não sei o quê, foi muito legal", e manda um e-mail para todo mundo que precisa saber. Agora, se você não consegue falar com a pessoa imediatamente, você precisa dar um feedback para ela, que seja uma crítica,
e a única forma é por e-mail, não use o com cópia, né? Com cópia para fulano e fulano e fulano, nem copia. Não, manda só para aquela pessoa, dê o feedback de uma maneira muito clara e depois, quando você tiver a oportunidade, fale com ela pessoalmente. E você pode sugerir que ela passe esse feedback para outras pessoas interessadas, mas é importante que você fale sempre direto com ela e ela escolha como passar essa informação para frente. Agora, quando a gente fala, né, aquela célebre frase: "Elogie em público e critique em particular". Quando a gente critica publicamente, a pessoa, ela se torna super defensiva e ela se coloca numa posição ali tão de correr, fugir, né, de sair correndo, às vezes tão de constrangimento, que ela vai parar de ouvir o que você está falando. Então, ela tá ali já envergonhadíssima e ela já tá tão preocupada com o próprio sentimento naquele momento que ela não tá ouvindo o que você tá falando. Então, não adianta realmente criticar publicamente, a não ser que você realmente tenha essa cultura e todo mundo faça e seja algo aceitável. Se não, sempre prefira criticar em particular. Se você estiver numa reunião e tiver um dado errado no slide, uma interpretação errada, algum ponto ali que precisa ser corrigido, isso não é feedback, isso é um apontamento, é uma discordância, uma discussão, um ponto que você está trazendo. Isso não é considerado feedback. Então, se tem um dado errado no slide, fale durante a reunião. Você não precisa chamar uma pessoa de lado e falar, ó, o número está errado lá. Não, pede para corrigir. Por quê? Porque isso faz parte da reunião, faz parte da discussão, né? Então, você precisa aprender a se comunicar da maneira que as pessoas recebem melhor. Tem gente que não gosta nem de ser elogiado em público, não gosta de ser o centro das atenções. E aí, quando é elogiado, fica, ai meu Deus do céu, só quer que acaba. Então, às vezes, a gente precisa realmente conhecer muito bem a pessoa para também aprender a elogiar ela. Um e-mail formal, copiando todas as pessoas interessadas, às vezes surte um efeito muito mais duradouro do que um elogio numa reunião qualquer ou espontaneamente dentro de uma sala, né? E por último, ela traz também para não personalizar o feedback. E aqui a gente resgata a importância de não personalizar. E o que que isso quer dizer? Quando a gente fala assim, você fez um trabalho ruim, você é assim, né, ao invés de fazer isso, não. Olha, o trabalho não está bom, não é a pessoa que é ruim, é o trabalho que não está bom. Então a gente tira o "é" e troca pelo "o", né. Então, isso está errado, ao invés de você está errado. Perceba a diferença na maneira que a gente recebe essa informação. Quando a pessoa fala: "Você é impaciente", ou "Você agiu com impaciência naquela situação", é muito diferente. A gente para de personalizar, de trazer uma personalidade para a pessoa, né. Ou seja, a gente para de atingir a pessoa que ela é e começa a olhar para o trabalho que ela vem fazendo, para as entregas que ela está fazendo, para o comportamento que ela teve. Não quer dizer que ela seja nada, quer dizer que ela esteve em algum momento fora ali do esperado pela liderança. E por fim, e mais importante, é você sempre buscar monitorar as suas melhorias, ou seja, não adianta você dar feedback e esqueceu, né? Ah, já falei, tá falado, agora vida que segue. Não, a gente precisa sempre saber se a pessoa realmente entendeu o que a gente gostaria de passar, porque a Kim Scott ela traz no livro que a empatia assertiva ela é medida do ouvido de quem ouve e não da boca de quem fala. Ou seja, a gente precisa garantir que a pessoa realmente entendeu o que a gente quis trazer ali. E sempre deixar claro o quadrante da sinceridade radical e de por que você age da forma como age, por que você decide confrontar muitas vezes as pessoas diretamente, ao invés de ficar protegendo os sentimentos e coisas do tipo. Porque a ideia da sinceridade radical é a gente ter conversas francas, conversas abertas que confrontem diretamente, mas é pelos motivos de se importar pessoalmente e querer que todo mundo cresça junto. Legal? Então esse é o resuminho sobre a parte do livro que fala sobre
dar feedback. Eu espero que você tenha gostado, é um tema que eu adoro. O link para você adquirir o livro tá na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal e continue acompanhando a série aqui comigo. Até a próxima!